foi o resultado do encontro e que medidas estão sendo tomadas diante dessa situação? Olha, a companhia diz ela que não está obtendo lucro com as plantas na América do Sul. Então, embora Gravataí seja a empresa que mais fabrica automóveis no Brasil, que é a linha mestra, mas eles não querem ver a montadora aqui em Gravataí isolada. Então, o que acontece nesse sentido? Eles foram muito claros, eles querem negociar num prazo aí de 10 dias, se não houver negociações, os investimentos podem cessar também nessa planta de Gravataí. E nós entendemos que o espaço de tempo é muito curto, então nós vamos conversar com eles em São Paulo amanhã e nós temos algumas coisas para colocar. Por um sentido, acho que os trabalhadores não podem pagar a conta porque o capital quer lucrar mais. Nós, no governo Dilma, nós fomos muito claros quando queriam tirar direito dos trabalhadores. No governo Temer, nós somos muito claros. E agora nós estamos sendo muito claros. O movimento sindical tem que estar separado de governo, seja de quem for. Entendemos, sim, que tem governos que estão mais de acordo com os trabalhadores, que ouvem mais os trabalhadores, mas o movimento sindical tem que ser autônomo, tem que ter autonomia. Então, nós vamos reagir sim, porque nós não vamos virar peão por dia. As autoridades constituídas, elas têm uma posição. Não sabemos a posição do governador e a posição do prefeito é que a empresa fique na cidade. Acho que o prefeito pensa bem, ele defende os munícipes e nós defendemos nossos trabalhadores porque nós vamos virar peão por dia. Qual é a pauta? Quais os pontos da pauta que atinge? São 28 pontos, mas o trabalho intermitente é uma coisa que não dá, gente. Trabalho intermitente, daqui a pouco o cara vai ganhar menos que o salário mínimo, se a situação já está difícil. A outra questão, nós temos 40 horas semanais, nós vamos pelear para manter isso, nós conquistamos isso. Então não pode o empresariado ter dois discursos. Primeiro, os caras defendem a lei quando a lei interessa a eles. Quando a lei não interessa mais a eles, daí tem que negociar. Então o que nós queremos? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas a gente tem que preservar direitos. A montadora se preocupa sim com a questão de lucros. Agora nós temos que pensar na cidade, nos nossos trabalhadores que moram na região metropolitana, nos nossos companheiros. Então certamente terá uma peleia. Os 21 pontos de pauta tem muitas coisas que o sindicato não aceita. Como que nós vamos passar para trabalho intermitente? Inclusive na atividade fim. Isso não tem como, nós vamos pelear até as últimas consequências. E quais os próximos passos agora? Amanhã nós vamos em São Paulo, que eu disse que nós queremos conversar com o presidente da GM, a gente tem conversado de perto, porque tem coisas que não tem sentido. Faremos amanhã uma assembleia na porta da fábrica aqui com todos os trabalhadores, um protesto forte. Que hora? De manhã, na entrada, da madrugada. 5 da manhã, por aí. 5 e meia da manhã nós estaremos aí. 5 e meia. E a gente vai ter que esclarecer os trabalhadores, porque, gente, não é só a indústria que perde. Quando a indústria começar a espirrar, o comércio já está na UTI, os outros setores já estão na UTI. Eu acho, inclusive, a cidade, as lideranças empresariais da cidade, principalmente comércio e serviços, tem que parar e começar a pensar. Só terá consumo na cidade se os trabalhadores da indústria estiverem bem. Eu nunca ouvi falar que tivesse algum lugar no mundo, exceto a Holanda, que a indústria não fosse forte, que a indústria não gerisse o comércio. Então eu acho que essa é uma pauta da sociedade. Não adianta os caras ficar discursando aí que é bom, que tem que reduzir custos, porque quem tem uma loja com 2 vestidos ou uma pizzaria com meia dúzia de clientes não pode achar que é a GM global, que tem os mesmos problemas da GM global. Existe risco você do terceiro turno acabar? Olha, nós temos todo tipo de risco, inclusive o presidente foi claro. Se não houver um acordo, se nós não dermos uma resposta nos próximos 15 dias,
pode ter consequências. Todo tipo de risco a gente corre. Esse tipo ele deixou ele não nos falou, mas tem consequências de não investimentos, por exemplo, isso já falou. Nós temos um contrato... Rever investimentos? Porque... Exatamente, é exatamente isso. Exatamente isso. Isso foi claro. Nós temos um contrato aqui que nos garante o ano de 2009 com o PPR cheio. 12 mil e pouco deu, poderia chegar a 15 aqui na GM, as sistemistas em torno de 7 mil, 6 mil e pouco, 7 mil. Eles querem zero de PPR, a pauta é zero de PPR. Para 2019. Exatamente, daqui no novo acordo seria zero. Nós achamos que os contratos devem ser cumpridos. Defendemos há muito tempo isso. Mas então o que a gente entende nesse sentido? A pauta não é só nossa. Acho que os brasileiros têm que parar, gente, numa boa, de achar que redução de custos em cima de salários, pisar no pescoço de trabalhador, botar o pé no pescoço de trabalhador, faz bem para a cidade toda, não faz. Infelizmente, nós temos um povo muito atrasado ainda nesse sentido, porque se a indústria estiver bem, o comércio está bombando. Os caras apoiaram toda essa maldita reforma trabalhista e depois começam a se queixar que tem que demitir porque ninguém compra mais nada, coisa e tal. Eu acho que não tem que comprar mesmo, daqui a pouco tem que começar a comprar por aplicativo. Se nós não temos apoio, nós vamos ter que começar a conversar até isso. Até a questão do consumo na cidade, daqui a pouco nós vamos começar a pensar e entrar nesse ramo também, porque vamos fazer o quê? É nesse sentido, estou dizendo nós, trabalhadores. Agora, presidente, tem muita gente que fala que isso que está acontecendo na GM é uma estratégia da empresa para obter benefícios governamentais. É isso mesmo? O sindicato vê dessa forma também? Olha, nesse ponto a GM tem as estratégias dela, nós não podemos responder pela GM. O que a gente pode responder é que existe aí a indústria 4.0 e essa proposta do carro elétrico que se a gente não pensar e não parar, e daí tem que ver a sociedade como um todo. Tu vai numa universidade, se formam 500 engenheiros num ano, só que daí chega a indústria está demitindo, a indústria está cortando a área de engenharia e está se formando gente para isso. Eu acho que tem que se pensar um pouco mais num projeto de indústria brasileira. É lógico que os caras querem benefícios, mas a gente não pode aprofundar essa conversa porque não é nós que estamos nessa estratégia. A nossa estratégia vai ser sempre a reação e sempre a resistência. Cada um resiste de um jeito, mas vamos estar sempre resistindo.